Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes e atualizações de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo, nestes tempos em que nós passamos aí por algum descanso, né? A maior parte das pessoas no Brasil, mas outras nem tanto. Mas você que está observando uma calmaria aqui nas redes sociais, no cenário político, alguns debates, pode ir preparando seu espírito. Você sabe aqui que a gente erra muito pouco, porque nesse ano nós teremos movimentações, no mínimo trepidantes, como diriam os antigos. Nós veremos aí muitos embates, muitos combates e, sobretudo, com as ferramentas da extrema-direita, nós veremos muitas mentiras, muitas publicações falsas, inteligência artificial, a operação das big techs, do governo norte-americano, da grande mídia dando suporte a tudo isso, fingindo que não está vendo uma coisa aqui, outra coisa lá, a justiça eleitoral também, que dará as suas molezinhas, né, atuará de uma forma mais branda em relação à extrema-direita, porque o Supremo Tribunal Federal terá ali o Cássio Nunes e o André Mendonça, vejam só. Então não será um ano de nuvens muito tranquilas, não, de nuvens ali no céu, para a gente ficar apenas fazendo o nosso voo de brigadeiro. Não. Isso deve servir para, desde já, o presidente Lula ter uma ação profilática. Por isso que eu tenho dito para vocês. Gente, é impressionante como é que isso está demorando, né? Olha o tempo que a gente já perdeu. Mas está em tempo, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Porque os sinais estão sendo dados por todos os lados. O presidente Lula esteve num um movimento internacional, que nós estivemos lá também fazendo a cobertura, né? Participação, e ele percebeu como é que as coisas estão, e todo mundo está percebendo o que está acontecendo no mundo. A extrema-direita, a forma como ela está agindo. E a extrema-direita, comandada por Donald Trump e Benjamin Netanyahu, eles não têm nada de positivo para fazer com que a extrema-direita brasileira tenha algum tipo de vantagem eleitoral, algum tipo de predicado eleitoral. Muito pelo contrário. Nós todos temos que ter habilidade, o presidente Lula tem que ter habilidade para criticar, botar o dedo na ferida, botar o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo na Argentina. Gente, vocês conseguem imaginar se o Bolsonaro estivesse no poder e algum país que tivesse alguma ligação com o progressismo, tivesse uma população que estivesse matando o gato ou matando o burro, ou comendo carne de burro, carne de jegue, sei lá, alguma coisa assim que não faz parte da sua dieta, vocês imaginam o que isso, como é que isso estaria sendo explorado por todos os cantos? Nós veríamos pessoas o tempo todo, né? Você quer que o Brasil também coma carne de burro, enfim, era só o que eles iriam fazer. No entanto, o presidente Lula é ponderado nisso, a área de comunicação do governo Lula também não toca nesse assunto, a gente não está vendo muitas pessoas falar, mas eu acho o assunto da maior gravidade, porque ele expõe o que está acontecendo num país aqui do lado, que é governado por um extremista de direita, conectado com os bolsonaros, com o Tarcísio, com o Netanyahu, com o Trump. Então, é necessário, será necessário que a gente esclareça para a sociedade esse tipo de ponto, né? Bom, eu vou trazer aqui para vocês mais informações importantes, mas é sempre muito importante também convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva e venha participar aqui das nossas atividades. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, deixe o joinha. Muita gente reclamando que não está dando para compartilhar os vídeos, não está aparecendo mais o ícone. Isso já é uma estratégia das big techs que dão uma limitada, né? Mas tem um íconezinho escondidinho, assim, uma setinha na base do monitor, você tem que arrastar a seta ali, mas foi uma dificuldade que eles criaram, né? Mas a gente aqui está conseguindo chegar a muita gente assim, mesmo assim, né? Então, nunca se esqueça de dar o seu comentário, dar o seu joinha, e se puder prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, gente, olha, esse cenário daqui até outubro, ele terá muitas insanidades que serão feitas ainda por essa turma de extremistas de direita, aqui do lado da Argentina, e também Netanyahu no Oriente Médio e Donald Trump nos Estados Unidos. Para você ver que eu não estou equivocado, a notícia de hoje à tardinha. Pena de morte nos Estados Unidos. O governo Trump defende o uso de fuzilamento, choque elétrico e asfixia por gás. Então, gente, é o terror, é só o que sobra para essas criaturas, é esse estresse da sociedade. Joga isso no debate, aí já vai se discutir com fuzilamento, choque elétrico, asfixia, coisas que, enfim. Mas isso aí movimenta a extrema-direita no mundo inteiro, né? Muita gente vai se distraindo com isso e acaba que as sociedades não dedicam um olhar mais atento
ao fato de estarem sendo roubadas justamente por esses que estressam a sociedade. Enquanto as pessoas estão distraídas com esse tipo de patifaria, elas estão sendo roubadas, vilipendiadas, o povo norte-americano está ficando cada vez mais pobre, o país está ficando cada vez mais esgarçado, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, estão se matando mais. Gente, é uma sociedade em declínio, é um país em declínio. Então, esses atos todos são atos desesperados. Então, se a extrema-direita brasileira ficar bem conectada com eles vão afundar junto, né? Devemos ter uma atenção redobrada, porque a figura a ser combatida não é só a figura de Flávio Bolsonaro, não. Flávio Bolsonaro é apenas um representante desse lodaçal do caos, né? Desse esgoto que eclodiu no nosso país. Mas a sociedade ficou tão contaminada com uma série de bombardeios que receberam ao longo de décadas que qualquer vigarista que apareça para substituir alguém do clã Bolsonaro terá muitas intenções de voto. Então, é muito importante cada vez mais ter esclarecimento e ter comunicação. Coisas importantes virão ao debate, como essa aqui. Aliados de Lula acionam PGR e pedem suspensão da venda de mineradora de terras raras. Gente, essa transação ainda não foi concluída não, tá? E mesmo que ela seja concluída, nós estamos aí falando de uma empresa, uma empresa, não, uma pessoa jurídica, que estaria sendo vendida para uma outra pessoa jurídica. Isso não tem nada a ver com a exploração do solo do nosso país, porque isso depende de uma série de requisitos, né? Porque nós estamos falando aí de um direito constitucional, o direito está garantido no artigo 176 da Constituição. Não é assim furar um poço de petróleo e levar para fora, tirar diamante, ouro, terras raras. Isso não é assim que funciona, não. E por conta disso foi que os deputados Talíria Petroni do PSOL do Rio de Janeiro e Orlando Silva do PCdoB de São Paulo acionaram a PGR para apurar a venda da mineradora de terras raras Serra Verde a uma empresa americana e pedem suspensão do negócio de 2,8 bilhões. Considerado um ativo estratégico por ser o único produtor em escala fora da Ásia, estou até atrapalhando hoje, né? Da Ásia, a mineradora é controlada por investidores privados e fundos, entre eles 2 norte-americanos. O presidente Lula ele está adotando uma postura prudente, né, de não dar mais palco para a direita, dizer vai criar agora uma nova Petrobras. Isso, por enquanto, está em estudo. Nós não temos ainda uma martelada em cima disso, não. Nós vamos ver aí nos próximos dias, a partir dessa movimentação, qual será a inclinação do governo nessa história. Até porque é o seguinte, né? O que seria uma coisa agora do ponto de vista de apoio popular ou de mexer com a opinião pública, se dizer que vai criar uma estatal quando os meios de comunicação inteiros estão bombardeando o Correio como uma empresa estatal que está dando prejuízo. Então seria uma coisa agora que teria, um anúncio agora teria que ter muita habilidade, né? Então, enfim, é como eu estou enxergando essa coisa nesse momento. Mas, gente, o artigo 176 da Constituição, já conversei com vocês, não permite que jazidas sejam vendidas assim, não é assim. Então, isso ainda vai ter muito desdobramento e eu tenho certeza absoluta que essa história não vai terminar com a empresa norte-americana explorando esse troço aqui, como bem entender, não. A coluna hoje do Globo, da Vera Magalhães, vem com mais um prolongamento desse discurso, né, a favor de Flávio Bolsonaro, na medida que o texto dela diz: enredo manjado ameaça Lula 4. QG petista subestimou a capacidade de Bolsonaro de transferir votos depois de condenado e preso. Ela vai fazendo aqui a análise, né, que inclusive diz aqui, olha, quando contam as ações e tentam elencar erros que ajudam a explicar a avaliação do governo de Lula à competitividade de Flávio Bolsonaro, mesmo depois das investidas sucessivas do governo, de seu pai, contra a democracia, esses próceres petistas ainda recaem em explicações insuficientes. A mais recorrente é que faltou a Lula, neste terceiro mandato, comunicar corretamente o que fez. Será? Mas é a leitura correta mesmo. Quem não se comunica se trumbica. Gente, é básico, né? E eu acho até que muitas dessas pessoas que certamente foram ouvidas pela Vera Magalhães também andaram escutando aqui o que nós debatemos todos os dias, porque nós estamos desde o primeiro dia do governo Lula falando da importância da comunicação, né? E eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa nisso aí, porque senão, gente, de fato vai ser uma briga de foice no escuro, né?
E aí outra coisa importante, fim da 6 por 1. Oposição quer incluir opção para trabalhador escolher entre CLT e ou receber por hora. Gente, quem foi o gênio que está querendo apresentar isso? Esse deputado aqui, o Maurício Marcon. Senhor Maurício, o senhor já trabalhou na vida? Ou o senhor foi só político a vida inteira? Né? O senhor viu aí grudado nas tetas. O senhor conhece alguém no Brasil, um trabalhador que possa chegar para o empregador e falar assim, olha só, eu gostaria muito de conversar com o senhor sobre as minhas horas, os dias que eu posso vir trabalhar, tá bom? Gente, é uma patifaria, porque é isso que ele está dizendo. Não, isso aí é o trabalhador vai ajustar com o empregador a sua jornada de trabalho, enfim. Gente, só no Brasil, aliás, no Brasil, somente que eu conheça que consiga fazer esse tipo de escala são trabalhadoras domésticas, diaristas, alguns profissionais que, olha, às vezes não pode atender uma pessoa porque já tem agenda, já tem que cumprir uma tarefa. Mas tirando essas pessoas, que trabalhador formal, trabalhador hoje que pode negociar se quer ficar na CLT ou quer trabalhar por hora, é uma patifaria muito grande, né? Agora, é patifaria porque esse tipo de projeto, de emenda, visa justamente tirar do curso esse avanço de se terminar com a jornada 6 por 1. Olha, gente, e terminando a jornada 6 por 1, ficando 5 por 2, o Brasil não vai quebrar, o Brasil vai crescer, o Brasil vai ficar com gente muito mais feliz, o trabalhador vai poder ter mais tempo para consumir, outras pessoas serão contratadas, enfim. O discurso escravocrata dessa gente tem que ser desmontado, desses Marcons, desse pessoal do PL, do Nicolas Ferreira, do Flávio Bolsonaro, dessa turma toda. Aliás, voltando à fita um pouquinho, né? Hoje nós estamos com muitas coisas. Então, é isso que está acontecendo. Essa gente quer explodir o fim da jornada 6 por 1, como disse Valdemar da Costa Neto, que daria vida para isso não passar, porque eles sabem que isso pode virar um ativo eleitoral e tem que virar um ativo eleitoral, mas tem que ter também muita propaganda, muita comunicação, muita politização da sociedade, né? Zanin decide que presidente do Tribunal de Justiça segue governador do Rio de Janeiro. Isso porque um aliado da quadrilha, como disse o Tony de Paula, quadrilha Bolsonaro, queria ficar como governador do estado do Rio de Janeiro. Mas o Zanin decidiu que, por enquanto, até se decidir como será uma eleição no Rio de Janeiro, se vai ser direta ou indireta, indireta com votação dos deputados estaduais e direta por escolha popular, até se decidir isso no Supremo Tribunal Federal, no plenário, quem continua como governador do estado do Rio de Janeiro é o desembargador. O desembargador que está à frente do nosso país, do Rio de Janeiro. Nossa, gente, hoje está muita informação, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas você sabe que nós não editamos o nosso papo aqui, né? Então vocês me perdoem, tá bom? Então, o Zanin, ele determinou, então, que o desembargador segue como governador do Rio de Janeiro. Bom, avançando aqui para outra pauta. Está aqui a figura do... Gente, que coisa, né? Esse Rodrigo Bacelar. Eu tenho uma dúvida cruel sobre esse cabelinho do Bacelar, cara. Que cabelinho, hein? Cabelinho, enfim, mas isso é outra história, né? Flávio Bolsonaro emula projeto Motosserra de Milei. Porque o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, essa gente toda, eles são da mesma linha de Trump, de Netanyahu, do outro lá que já dançou Orbán na Hungria, são todos antipovo, antitrabalhador, como a gente acabou de mostrar agora no comportamento do senhor Maurício Marcon. E aí, gente, o personagem que está aqui do lado, eu conheci lá na Espanha, a Juana Flores, que tem esse canal, e ela comentou sobre as coisas que estão acontecendo aqui na América Latina, né? Aqui na Argentina, aqui do lado. Eu quero compartilhar com vocês essa análise dela aqui, que eu achei muito interessante, mostrando como é chocante o que um personagem da extrema-direita é capaz de fazer. Vamos lá. Y hoy vamos a hablar de otro presidente de Hispanoamérica, del presidente de Argentina, Javier Milei, de su viaje a Israel y de otras cuestiones, porque la verdad es que me está impactando muchísimo todo lo que está ocurriendo en Argentina. Esta es la imagen de la vergüenza y de la indignidad por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, que es recibido por el genocida criminal de Netanyahu. Aquí lo veis, llegando, bueno, eufórico, abrazando a Netanyahu. Este es su tercer viaje oficial
a Israel. Y eso que Javier Milei lleva tan solo poco más de 2 años como presidente de Argentina. Ha ido para celebrar el 78 aniversario de la independencia de Israel. Pero detrás de todo esto hay mucho más. No es fe ni es amistad, son negocios. Javier Milei ha sido el único mandatario del mundo que ha acudido a la celebración de este 78 aniversario de la independencia en Israel. Mientras tanto, en su país aumentan los escándalos económicos de corrupción, crisis social, crisis institucional, pero él a todo esto le da exactamente igual. Lo importante es viajar muchísimo y pasárselo bien. El viaje de Milei a Israel es una excusa. Lo que hay detrás son pues, acuerdos y negocios, como por ejemplo que a partir de noviembre habrá vuelos directos desde Argentina a Israel, como que Argentina tendrá acceso a las tecnologías israelíes. El acuerdo de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo mismo que hizo también el gobierno de Trump. Eu vou colocar esse vídeo na descrição aqui do nosso papo, para você acompanhar, para você ver que não somos nós só aqui no Brasil que estamos percebendo essas coisas, não. Esse movimento da extrema-direita no mundo inteiro está sendo percebido. Gente, eu fico por aqui, a gente volta no próximo Portal do José com mais novidades, mais informações, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!